Hoje o título é Por que eu me casei com aquele homem? Ou com esse homem? Ou por que eu me casei com essa mulher? Ou com aquela mulher da qual eu me livrei? Essa é uma pergunta que eu escuto muito nos meus trabalhos, não só nos trabalhos sistêmicos, mas também como amiga, como participante de uma família. Os parentes nos fazem essas perguntas, as amigas se fazem essas perguntas, e as clientes também, ou os clientes também se fazem essa pergunta. Por que eu casei com aquele homem? Por que eu casei com aquela mulher? A resposta não será muito agradável, porque ela é complexa. Ela é bem complexa. Ok? Vamos lá. Se aqui está a mulher, aqui está o homem. Vamos observar um casal heterossexual. Se a Maria olhou para o João, e agora os dois se uniram. Então aqui tem um mais de união. Os dois estão numa relação, e essa relação, hoje ela está com conflitos, ela está vivendo um drama, não é mais aquela alegria de um tempo, e os dois já estão, inclusive, pensando em se separar, ou talvez já seja um casal separado. O que aconteceu aqui com a Maria e o João, que eram tão felizes? O porquê que gradativamente a relação foi se transformando em algo pesado, não sorriam mais, não interagiam mais. Ele ia viajar, ela dizia, uau, graças a Deus. Ela saía de casa, ele dizia, o peso saiu da sala. Por quê? O que aconteceu aqui? O que normalmente acontece? E aqui não é que o João e a Maria são algo que seja diferente dos outros casais, algo realmente inusitado. Não. A dinâmica da Maria com o João é uma dinâmica humana, sistêmica, que acontece nos lares de milhões e milhões e milhões de seres humanos. É que a Maria, ela tem aqui um pai e ela tem aqui uma mãe. Ela tem os avós, ela tem aqui o outro avô com a outra avó. Mas aqui também acontece a mesma coisa, não é? O João tem o pai, tem a mãe, que também aqui tem o vô, tem a avó, tem o vô e tem a avó. Isso aqui é o espelho disso aqui. Então, por que eu casei com aquele homem e hoje eu sou uma mulher infeliz? Porque eu atraio para casar comigo alguém que vai trazer a ressonância do que aqui nessa minha árvore ainda está necessitando de inclusão, de honra, de reparação, de amor. Então, vamos supor que essa relação aqui do meu vovô com a minha vovó foi algo muito difícil, que a minha mãe sempre dizia o quanto que era sofrido ver o casamento dos pais dela. Aí eu caso com o João. O João também tinha um relacionamento, talvez não fosse nem do vô e da avó, talvez já fosse aqui dos pais dele. Essa dinâmica que se apresenta aqui é muito semelhante com a dinâmica dos pais do João. Aí ele, já são mais velhos, não são tão jovens, já estão lá para os seus 50 anos. Então, eles iam ainda em discoteca, eles não iam para balada. Na época deles não tinha
balada. A balada se chamava discoteca. Ele encontrou a Maria numa discoteca. E aí o que aconteceu? Se apaixonou. Aí quando a gente se apaixona, o que a gente pensa? Uau, ele é maravilhoso, nossa, que homem lindo, ou que simpático, ou que querido. E ele pensa algumas coisas semelhantes dela. Que menina bonita, que menina querida, que sorriso lindo. O primeiro encontro é mais ou menos isso. Aí tem algo que acontece que eles não assistem, eles não veem com os olhos, do coração, eles só veem aqui. Então, ele acha ela bonita, ela acha ele querido, ele acha ela com um sorriso lindo e ela acha ele muito simpático. Mas o que está rolando realmente, a um nível profundo de encontro de sistemas, é exatamente isso aqui. Esse sistema encontrou com esse sistema. Mas na nossa pequenez, na nossa visão obtusa, não era nada disso. A gente via o João encontrando a Maria lá na discoteca. Eu amplio. Como Bert Hellinger dizia, amplia sua mente com constelações familiares. Como é que eu amplio a minha mente? Vendo que a Maria e o João se encontraram por causa desse conflito aqui, que se representa aqui no papai e na mamãe dele. Aí ele olha para ela e ele pensa, uau, me apaixonei. Ela olha para ele e diz, é o homem da minha vida. Sim, é a mulher da vida dele, o homem da vida dela. Por quê? Porque um está a serviço da família do outro. Um está entregando um espelho para que o outro também seja reparado, seja visto, seja honrado, seja colocado no sistema. Mas tem mais coisas ainda. Nós estamos realmente a serviço da família do outro, através de impedimentos, de sofrimentos, de dores, de casamentos que não deram certo. É isso que acontece aqui. Aí você deve estar se perguntando, ok, mas então eu não caso para ser feliz? Não. Nós não casamos para ser felizes. Tânia, como assim? Que absurdo! O sistema nos deixa isso muito claro. Eu caso, se eu sou a Maria, eu caso com João para manter a minha árvore viva. Eu caso com João para manter a minha árvore da melhor maneira possível, feliz, saudável. Fazendo o quê? Reparando e repetindo, porque isso que está vivendo aqui, nós vamos trazer para cá. Isso que foi vivido aqui no sogro e na sogra, a gente também vai trazer para cá. Tá, mas, Tânia, peraí, não entendi. Tu estás querendo me explicar que eu, no meu casamento, estou trazendo a minha sogra com o problema dela, estou reparando as dores do meu bisavô com a minha bisavó? Para que eu vou fazer uma loucura dessa? Eu nunca faria uma loucura dessa. Eu quero ser feliz com o João. Eu, Maria, quero ser feliz com o João. Você, a torcida do Flamengo e a do Fluminense também. Todo mundo quer ser feliz no casamento. Ninguém casa, ou você imagina a pessoa entrando na igreja, olhando o noivo lá no final, dizendo, que legal, você é profundamente infeliz a partir de hoje. É óbvio que não. Mas a maioria caminha naquela direção. Por quê? Porque estamos reparando os nossos sistemas por amor cego, completamente cego. É essa amplidão, é tirar esse véu, essas mãos da frente dos seus olhos que eu estou fazendo aqui agora. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Ampliando a tua visão. Você casou com ele achando que ele era um fofo, querido, e ele é um fofo e um querido que tinha que reparar isso
E você era uma fofa querida que tinha que reparar isso. Aí a gente já não começa a ser tão fofo e tão querido com o passar do tempo. Porque a raiva da avó, eu vou deixar muito claro a raiva da avó no meu casamento. E ele vai deixar muito claro a agressividade do pai dele para com a mãe dele no casamento de vocês também. E aí o conflito se instaura, se instala e cresce e vai se potencializando até que vocês dois decidem. É insuportável. Ele é um louco, ela é uma desequilibrada, ele é um mão de vaca, ela é uma pessoa não confiável, ele me trai, ela me engana, ela gasta muito, ele não sei o quê. O que eles estavam fazendo aqui? Reparando, por repetição. Isso tio Freud, lá no outro século, já tinha percebido. Que nós, seres humanos, reparamos a árvore, reparamos a nossa vida na repetição. Nós repetimos o que já existia nas nossas árvores. Agora, voltando lá, como é que eu mudo isso? Que essa é a pergunta que você está fazendo aí para você. Como é que eu mudo? Como é que eu vou dar? A Tânia acabou de dizer que ninguém casa para ser feliz. Nossa! Como assim? Como é que eu mudo isso? Como é que eu vou realmente ser feliz nesse meu casamento? Existe essa chance? Claro que sim, senão eu nem estaria aqui. Não perderia o meu tempo nem o seu. Claro que dá para mudar. O primeiro ato é trabalhar os casamentos sofridos em sua árvore paterna e materna. Primeira medida. Vamos começar. Primeira medida. Aqui está a árvore da Maria. Papai, mamãe. A árvore da mamãe, da Maria. A árvore do papai, da Maria. E você não é o primeiro que está aí do lado de lá me assistindo, pensando assim, como assim? Eu estou falando que eu quero melhorar o meu casamento e ela está dizendo que eu tenho que olhar para o meu pai e para a minha mãe. Sim, e eu vou te dar ainda uma dica pior ainda. Vai ter que olhar para o sogro e para a sogra. Claro. Por quê? Porque você casou com quem mesmo? Com o João? Então, você vai ter que olhar para essa árvore, para essa árvore. O João vai ter que olhar intensivamente para essa árvore dele e para essa outra, que são os paternos e maternos dele. Ok? Cada um, como dizia Alberto, eu amava essa frase dele, quando ele dizia, quando eu tenho um conflito, quando eu tenho um problema, quando eu estou olhando para um sofrimento, eu me viro e pergunto, o que me conduz? O que me conduz? O que me conduz aqui para eu estar sofrendo na relação com o João e não estar vivendo uma relação fofa, apaixonante, alegre, próspera, que só está agora com dor, como dizia antigamente, roendo o osso. Por que eu estou roendo o osso e não estou comendo uma picanha ou um filé mignon da vida? Por quê? Ok? Justamente porque as nossas árvores precisam de reparação. Como é que eu mudo isso? Identificar sistemicamente as exclusões, os desprezados no amor, na família do papai e da mamãe da gente, do sogro e da sogra da gente. Então, aí você vai ter que se perguntar algo que eu acho muito, muito, muito interessante. Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Eu preciso colocar uma coisa mais, um outro assunto agora. Vamos lá. Se aqui está o seu pai, aqui está sua mãe. Pai e mãe. Aqui está a esposa. Vamos olhar um aspecto aqui. Pai, mãe e a esposa. Primeira pergunta que eu faço quando a pessoa vem, eu estou com um problema, não gosto mais de João, quero me livrar do João, João me traiu, quer se livrar de mim. Eu pergunto,
o seu pai teve alguma noiva? A sua mãe teve um grande amor ou um noivo? Aí eles me olham. Alguns dizem que não. E alguns dizem, nossa, que interessante, teve sim. E tu sabes que o meu pai, inclusive, ele teve uma noiva e essa noiva disse que nunca ele ia ser feliz, porque ele abandonou, faltando tipo 2 meses para o casamento. Já tinha feito o tal do enxoval, já tinham comprado os móveis, já tinham distribuído os convites. E ele abandona porque se apaixonou pela sua mãe. E você acha que essa dor da noiva não vai ter reparação alguma? Eu também achava. Mas não funciona assim. Ela vai precisar de reparação, sim. Cada vida humana tem valor. Ela foi convidada por ele para entrar, a fazer parte da família dele, do sistema dele. Depois ele mudou de ideia. Ele é humano, ele pode mudar de ideia. Mas quando nós dizemos não, um grande não para alguém, o ideal é que a gente consiga dar esse não ou dizer esse não com muito carinho, com muito respeito, para com os sonhos e para com os sentimentos daquela pessoa. A maioria de nós não age assim, ou não agiu assim. Aí o que a gente fez? A gente simplesmente cancela a pessoa da nossa vida achando que era a melhor atitude a fazer e nos distanciamos dela. Então, seu papai provavelmente a cancelou da vida e esqueceu que essa criatura existiu. Depois, muitos anos depois, você nasce, muitos anos depois você procura felicidade. E aí o seu marido te despreza. Casa, se apaixona, casa e depois te despreza. Exatamente como ela foi desprezada pelo seu pai. Isso se chama reparação sistêmica. Ok? Ok, peraí. Então é isso. A noiva, o noivo, o ex-noivo, a ex-noiva, qualquer grande paixão. Isso também, gente, não fica só aqui no papai e mamãe, não. Isso também pode acontecer com o vovô e com a vovó. Se a vovó teve um grande amor e o bisavô obrigou ela a casar com seu avô, a sua mãe já pode ter problemas sérios na relação de casamento com seu papai, ou às vezes, o sistema é muito criativo, salta uma geração e a dor cai no teu colo e você repara exatamente o sofrimento da vovó e do vovô, ok? Então, opções para dores no casamento, na árvore, nós sempre teremos. Principalmente que os nossos avós, bisavós para cima, ninguém, trisavós, tataravós, nenhum deles, né, ou raros, que escolhiam com quem casar. A maioria dos casamentos eram realmente pactos entre famílias. E da mesma forma como ele não queria casar com a sua vovó também não queria casar com o vovô. Ok? Então é isso. Vamos olhar ainda outras situações de como a gente vai ter que mudar isso. Aceitar o casamento ou o divórcio dos nossos genitores. Por que eu estou falando isso? Como assim? Sim, porque se o seu pai, né, se separou da sua mãe e você ainda sofre, você ainda lembra do dia que ele pegou a mala, né? Tem clientes que ainda me relatam isso. Eu me lembro do dia em que a mãe botou o pai para fora com a mala e eu vi a dor do pai.
Ele continua ali, no meio daquele casamento, querendo que o pai volte para casa. Ok? Então, isso eu levo para o meu casamento. Cedo ou tarde, eu me sinto na porta de casa. Ou eu vou construir uma situação para que ela me coloque lá na porta de casa novamente, como um dia o papai se encontrou. Aceitar o sogro e a sogra. Essa é uma das maneiras de mudar o seu casamento. Essa é uma das mais eficazes de todas. Eu construí um exercício que se chama reverência ao marido e seus familiares, reverência à esposa ou à minha companheira e seus familiares. Por que, com o passar dos anos, desses mais de 10 mil clientes que eu atendi, por que eu fiz isso? Porque era uma necessidade, é tanto, é recorrente, que há muitos anos, mais de 5, 6 anos atrás, eu fiz esses exercícios e continuo usando eles, entregando eles para os clientes. Ok? Se você necessita desse exercício, pede, eu te mando. Vamos lá. Então, reverência ao marido, o João, eu estou aqui, meu pai e minha mãe, e ao meu sogro e minha sogra. Por quê? Porque como é que você vai querer ser feliz no seu casamento se a mulher que carregou ele aqui na barriga, a mulher que deu mamar para ele, a mulher que foi a grande e a primeira paixão daquele menino que você ama, que você casou, que você escolheu para ser seu marido, que você escolheu para ser pai de seus filhos. E você abomina a mulher que deu vida a ele. E você detesta, ou acha um brega, ou acha ridículo, o homem que deu a vida ao amor, ao seu grande amor. É como pegar uma pessoa, né? Tá aqui o seu grande amor sorrindo para você, e você dizendo para ele, olha, metade de você, que é a sua mãe, eu detesto. Então, metade de você não presta. Não quero. Como é que ele vai se sentir? Se ele sabe que você visita a sogra o mínimo possível. Aquela visitinha de médico, assim, para ela não encher muito, não pressionar muito. Os netos, eu levo lá só para constar. Você acha que nada no sistema vai ser cobrado e reparado. Tudo, cada lágrima da sua sogra será reparada. Cada lágrima da sua sogra. Então, gente, o nosso grande amor, ele não pode ser tratado dessa maneira. Nem sogra, nem sogro. Cada ser humano, vamos voltar a uma frase que eu já disse. Cada ser humano no sistema, seja quem for, tem valor. Tem o mesmo valor a vida dela. Mas ela não tem tanto o mesmo valor. Eu diria que ela merece uma linda, grande reverência. E a frase que eu diria para essa mulher é: eu te agradeço por você ter gerado, cuidado, alimentado, educado e amado o homem que eu me apaixonei e que é o meu grande amor. Isso sim, isso vai entrar em ressonância, né, afetiva de amor com todo o campo. Aí sim, ele vai entregar o melhor dele para você. Porque você ama a mãe dele, você é apaixonada pelo pai dele, você acha o pai dele um querido, você acha a família dele, você sente que a família dele mora no teu coração. A relação sua e do João vai mudar significativamente. E agora eu te conto uma história
Uma cliente me procurou e disse que o marido a traía. Traía muito, ela tinha muita raiva, porque ele traía ela e já tinha traído, ela já tinha perdoado, ele tinha traído uns 3 anos depois, ele traiu de novo, ela perdoou de novo, foram para a terapia de casais, ele traiu de novo. E aí ela estava humilhada, não tinha mais recursos para tentar novamente. Como ela disse, a expressão é: eu joguei a toalha, eu parei de batalhar, eu não aguento mais. Eu o amo, mas não o aguento mais. Nesse caso, eu perguntei para ela, sim, mas se ele trai, quem traiu? Aí ela levou um susto quando eu perguntei, como assim quem traiu, Tânia? Quem traiu atrás na sua árvore? O pai? O seu pai traiu? O pai sim. Meu pai traiu minha mãe. Mas não com essa. Meu pai traiu e sossegou. E o sogro? O pai dele. O pai dele, meu Deus, o pai dele tinha amante. Tinha amante com casa, com tudo. E o vô? Lá, os 2 avós. O pai da mãe e o pai do pai. Meu Deus, grandes paixões, grandes amantes. E você acha que ele está carregando o quê? Ele está tendo que reparar o pai traidor, o avô traidor paterno e o avô traidor materno e o teu pai do lado de cá. Ele só tem todos esses homens para o pai, 2 avós e o sogro. Ele tem 4 forças atuando atrás dele. Aquela tomada de consciência, né, mudou tudo na percepção dela. Aí sim, a gente pôde usar na constelação familiar a linha da vida desse homem, olhando para a família dele, o que ele carregava para o pai, pelos 2 avós. E também coloquei numa outra constelação, ele olhando para o sogro, a serviço do sogro. Eles continuam casados, eles superaram suas dores, seus conflitos e a traição. Então, é possível mudar e salvar um casamento? Sim, é possível. Tomada de consciência, observar o espelhamento das árvores, porque ninguém casa, vamos lá, lembra aquela frase maldita que eu disse? Ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para reparar as dores do sistema. Mas agora eu encerro com uma frase bem significativa. É possível transformar a infelicidade em alegria e num casamento muito harmonioso, feliz? Sim. Tomada de consciência, olhar as árvores, reverenciar e colocar no coração sobre sogra. Mas se você nem olhou para o seu papai, para a sua mamãe, você não vai nem conseguir olhar e nem fazer, escuta bem, nem fazer nenhum movimento em direção do amor. Em direção do amor, se o amor está aqui na minha frente, eu só vou em direção ao amor se eu tenho aqui atrás o meu pai, a minha mãe e no coração. Aceitação, se eu realmente tenho essa relação com meu pai, com a minha mãe, com admiração, aceitação dos destinos deles. Então, novamente eu digo, estamos todos conectados. Mas cabe a você. A escolha da felicidade no casamento, ela é sua. Se você gostou do meu vídeo, se achou que realmente você quer ser feliz, vai lá, dá um like, se inscreve no meu canal,
que os próximos vídeos sobre amor, sexo, alegria, felicidade, você vai receber e vai poder assistir.